sobre isso. Enquanto nós dormimos, Deus ele trabalha ao nosso favor. Ele nos fortalece, como foi cantado aqui. Ele, mesmo em meio às frustrações, Ele nos sustenta, nos dá tudo aquilo que nós precisamos para viver, né? Deus ele prepara tudo aquilo, né, que nós precisamos. Por isso que nós cantamos que não precisa temer o amanhã, porque Deus ele prepara tudo o que nós precisamos, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, verdadeiramente, eu sempre digo que nós entregamos algumas vezes, né? Alguns entregam com freio de mão puxado, né? Algumas áreas da vida, aqui não. O que Deus quer de nós é que nós nos lancemos a Ele, nos braços dEle, e deixe Ele conduzir o nosso barco. E aí, quando nós fazemos isso, Ele cuida da nossa vida, de todo o cenário, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência, Ele cuida. Mas enquanto nós estamos com freio de mão puxado, né, um dia eu andei com freio de mão puxado de um carro, é terrível. Enquanto nós estamos com freio de mão puxado em alguma área da nossa vida, a gente dificulta às vezes o trabalhar de Deus na nossa vida. Nós inibimos algumas coisas, algumas conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Nós, quando agimos dessa forma, e o desejo de Deus é que nós nos entreguemos totalmente a Ele. Né? Quando eu recebi o chamado pastoral, Deus trabalhou muito na minha vida nesse contexto, porque eu era muito eu, né? E Deus falou, enquanto eu não estivesse totalmente nas mãos dEle, Ele não estaria satisfeito. Então Ele quebrou todas as minhas resistências para que eu estivesse totalmente nas mãos dEle, dependente dEle, né? Enquanto eu estava com resistências, Deus ele continuou me quebrando, né? Então não resista a Deus, que às vezes o Deus ele, se Ele te chamou, se Ele te quer, Ele vai fazer de tudo para que você esteja totalmente nas mãos dEle, tá? E Deus fez isso comigo, né? Ele me quebrou totalmente depois que eu estava caquinho aí, que não teve jeito mais. Ele começou a trabalhar na minha vida do jeito dele e no tempo dele, da forma dele, entendendo? Então, assim, Deus ele trabalha ao nosso favor de uma forma muito especial, mas nós precisamos soltar os freios de mão que nos seguram. Tem muita gente andando na sua vida espiritual com freio de mão puxado, aí vai na marra, né? E é importante eu citei alguns dias atrás que nós estamos trabalhando ali para a igreja, né, para a obra do Senhor, e já há uns 3 meses, eu acho, e totalmente ali, algum servicinho pouco aí que nós fizemos, que não teve como falar não, mas eu disse muitos nãos para alguns serviços, porque o meu foco era a obra do Senhor ali. E assim Deus preparou tudo, nós quase que terminamos, e agora vou começar um serviço abençoado aí, que Deus preparou de uma forma bem tranquila, né? Então assim, é desse jeito que Deus trabalha. Quando nós entregamos a nossa vida para Ele, Ele cuida das outras coisas, né? E aí eu fiquei acho que mais de 3 meses, eu acho. Pelo menos 3 meses foram. E não faltou nada. E agora Deus ele preparou aí um trabalho para mim. Já estou com os dias de começar. E para que eu possa investir mais no reino de Deus ainda. Então a sobra lá, os recursos que sobrarem vai ser investido no reino de Deus também, e para que a gente possa deixar a casa do Senhor bem legal. Então Êxodo capítulo 32, versículo 1 ao 8, eu vou ler apenas 1 ao 8 para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim, ó: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão:
tirem os brincos de ouro das suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo no ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo que você tirou do Egito corrompeu-se. Muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei, e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: eis aí, ó Israel, os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Até aqui nós sabemos a história do bezerro de ouro, mas eu quero trazer para nós nessa quinta, que nós dedicamos à oração e ao aprendizado da palavra do Senhor um pouco mais. Eu quero falar sobre situações que inibem as nossas conquistas espirituais, conquistas que Deus tem para as nossas vidas. Algumas coisas que nós carregamos inibem essas conquistas, afastam essas conquistas que Deus tem para nós. A palavra de Deus diz que os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos, e daí por diante, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Então as coisas que Deus tem para as nossas vidas são as melhores. Nós precisamos ter isso em mente. Quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, os planos das nossas vidas, eles se tornam melhores. Às vezes eles viram um rolo que nós não entendemos, porque Deus tem um preparar melhor para as nossas vidas. E isso é fato, né? E quando nós encerrar esse tempo nosso aqui na terra, que aí que vem o melhor dos melhores, vamos dizer assim. Por isso que o pai da Esther cantava lá e pregava e falava do reino, porque ele tem esse entendimento. Enquanto ele está na terra, nós estamos aqui na terra, a gente trabalha, a gente age tudo focado no reino de Deus. E quando encerrar esse tempo nosso aqui que nós temos, esse tempo curtíssimo, aí nós teremos um lar celestial, nós teremos a eternidade, nós iremos contemplar aquilo que a palavra de Deus diz, que olhos nenhum viram e ouvidos nenhum ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, irmãos, é importante nós sabemos, conhecemos esses inibidores de conquista, poderíamos dizer dessa forma, né? E eu quero alistar aqui algumas atitudes que inibem as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Algumas atitudes que fazem com que prolongue essas bênçãos às vezes em nossa vida. Primeiro, a impaciência. O versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E é interessante que o tempo não nos permite de entrar em minúcias, mas este povo aqui, que Moisés sobe ao monte para receber as instruções do Senhor, de Deus, e esse povo que já tinha visto tantos milagres, não tem a paciência de esperar Moisés descer do monte. Eles entendem que Moisés está demorando muito e pede para Arão, né, o auxiliar de Moisés, fazer deuses para eles. Eles já não conseguem adorar um Deus invisível. E hoje da mesma forma, muitas pessoas com a impaciência, elas não conseguem esperar o tempo de Deus. A impaciência, ela muitas vezes, ela leva a atitudes impulsivas e pecaminosas. Israel, ele não sabia viver pela fé e não confiava em Deus. Isso é tudo fruto da impaciência.
As pessoas não sabem esperar o tempo de Deus, né? Vivem alopradas, vamos dizer assim. Quer tudo para ontem. E nós já falamos tanto sobre isso, que o processo de Deus, ele prepara todo o cenário. Deus, ele não é aquele pai irresponsável que dá um carro na mão de um filho que não tem habilitação. Em casa lá, o Juninho, tanto o Juninho como o Vitor, só foram dirigir a hora que pegaram a carteira na mão, a habilitação na mão. Eles tiraram a habilitação, mas mesmo assim não dirigiam. O dia que pegou a carteira de habilitação, é o correto. Esperar o tempo de Deus. Mas nós vivemos numa sociedade que as pessoas são impacientes. As pessoas não têm tempo de esperar, não esperam, né? É interessante quando você conversa com empresários já maduros, né? Que já estão acostumados com as coisas. Eles sabem todo o processo, como se ganha dinheiro, né? Um dia eu queria comprar um terreno. E nós sabemos, nossa, terreno é o melhor investimento que se tem, né? Todo mundo sabe disso. Quer investir bem, investe em terreno. E eu conversando com o Cláudio Honor falou: William, é o seguinte, faz o seguinte, não compra agora. Pega o dinheiro e todo mês vê quanto fica o terreno, e todo mês você vai lá e guarda, investe aquele dinheiro como se você tivesse comprado o terreno. Mas você não compra, coloca na poupança. Daqui a 2, 3 anos você vai lá e compra ele à vista e vai sobrar dinheiro. Mas eu, como todo brasileiro impaciente, fui lá e comprei o terreno. Aí você paga aquele juro, né? Um terreno de 50, ele vai custar 90. É um investimento bom ainda, tá? Mas se eu tivesse ouvido ali, eu compraria ele à vista e iria economizar aí uns 30, 40 mil reais. Então a gente tem que saber. Então o povo tem que ter paciência, né? Eu sempre oriento, irmãos, é bênção quando você adquire alguma coisa, mas tenha paciência, né? Aí o brasileiro vai lá e compra o veículo e paga aquele monte de juro lá, né? Paga 2 veículos. Mais uma vez, é bênção ter as coisas, mas se tivermos um pouco de paciência, a gente consegue viver um pouco mais tranquilo, né? Olha o que diz Provérbios 28, 19. Quem labra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Olha que provérbio maravilhoso, 28, 19. Quem labra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. Então há muitas pessoas que perseguem fantasias. O Vitor está querendo comprar um carro, né? Ele conversa comigo lá. Ó, pai, fazer isso aqui. Então eu falei, faz isso aqui, né? Isso aqui é melhor para você, porque a gente já passou por tantos perrengues na vida, sabe orientar, né? Então, espera aí, compra aqui, junta isso aqui, dá de entrada. Aí o cara vai lá, dá 0 de entrada, eu juro, ó. E é isso que as financeiras querem. As financeiras adoram isso, o impaciente. Então tenha paciência. Então esse povo aqui não soube esperar Moisés. Já correram para Arão e pede, faça para nós deuses. E as pessoas hoje têm adorado os deuses modernos, irmãos. As pessoas têm adorado deuses. Muito cuidado com os deuses modernos, não é aquela imagem de barro ou gesso grande, não. São deuses modernos que têm aprisionado as pessoas. Então nós que somos cristãos, nós precisamos ter essa sutileza de não servir, de não adorar a esses deuses modernos, como Arão fez aqui. Pediram deuses, que fizessem deuses. Então devemos aprender a esperar o tempo de Deus. Lá em Filipenses 4, 6 e 7, não andem ansiosos. Olha só, Filipenses, que nós conhecemos também. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará a mente e o coração. Então, eu vou fazer um negócio, eu apresento para Deus. Aí Deus vai falar, aguarda, William, um pouquinho. Eu não quero esperar não, eu quero...
Então não adianta, irmãos, a gente orar, Deus falar, espera, né? Um dia eu levei a Vitória quando a Vitória começou a namorar com o Juninho, eu levei ela em Venceslau para fazer acho que uma prova lá na faculdade, uma coisa assim. Falei, espera, Vitória, aguarda, que pressa para casar, não vai casar agora não está preparada ainda. Aí esperou, né? Aguardou, agora vai casar, tá vendo? Depois de 9 anos e alguns meses, né? A Rebeca esperou 14, foi a Rebeca? Não foi não. A Lia e... Qual que é? Me ajuda aí. Raquel. A Raquel esperou 14 anos. Então, irmãos, tenha paciência, tá? Cuidado com a impaciência. A impaciência leva a ações errôneas. Outra coisa que que inibe as conquistas é a ingratidão. A ingratidão é terrível, é um terrível inibidor de conquistas. O povo no versículo 3 e 4 vai falar sobre isso. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Então, a ingratidão, eles viram, como eu falei, o que Deus estava tirando eles, Deus estava agindo em favor deles, tirando eles da escravidão, levando para um local melhor. Viram os sinais miraculosos, mas mesmo assim eles carregavam a ingratidão dentro do coração, e isso é inibidor de conquistas, irmãos. Depois que Deus havia advertido para não fazerem ídolos, imagens para eles, a primeira atitude que eles fizeram foi a construção de uma imagem, de um bezerro, de um ídolo. Quando nós praticamos a ingratidão, nós estamos atentando contra o próprio Deus. Então, irmão, seja grato. Isso é para mim, para você também. Obrigado, Deus, por esse meu trabalho, né? O Carlos começou a trabalhar agora. Obrigado, Deus. Aí a pessoa está desempregada, começa a trabalhar, aí começa a reclamar. Ai, que terrível levantar segunda-feira. Glória a Deus porque você está levantando segunda-feira para que tenha um trabalho, porque tem muitas pessoas que estão correndo atrás de um trabalho e não tem. Tem muitas pessoas. Nada impede você de procurar melhora, irmãos. Nada impede. Sempre nós temos que procurar melhora. Mas ser grato por aquilo que tem. Obrigado, Deus, pela minha esposa, né? E as irmãs falam, meu marido é uma bênção, né? Pelo lado contrário. Então, irmãos, agradecer a Deus, agradecer pela vida. Glória a Deus, mesmo com essas dorezinhas. A irmã Isaura é assim, a irmã Isaura eu conheço há muitos anos. Glória a Deus, pastor, glória a Deus. Mesmo uma dorzinha aqui, mas glória a Deus pela vida, né? A gente tem que ter um coração grato. Ontem morreu um vereador novo aqui, 44 anos, novo. Então nós que já temos 60 e 70, obrigado, Deus, que está me dando uma quantidade boa, 80, 90, glórias a Deus. Então isso é gratidão. Então uma ingratidão é um inibidor de conquistas, irmãos. Então muito cuidado com a ingratidão. Essa segunda-feira aqui, né? Tem gente que tem, glória a Deus, em casa todos os dias, 6 horas, a Joelma levanta para fazer o café. Assim é para... que ela fica meio enrolando ali, né? Glória a Deus, que a gente vamos trabalhar, tem onde ir. Então, irmãos, gratidão. Então, a impaciência, a ingratidão são inibidores de conquistas. Meu Deus, o tempo voou aqui, passou. Outro inibidor de conquistas que nós falamos tanto é viver para agradar a carne. Versículo 6. Olha o que diz.
Ó, versículo 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. Olha só esse detalhe aqui. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. As pessoas vivem muito hoje para agradar a carne. Um dia que eu fiquei internado ali, 2 dias ali na Santa Casa, eu observo os detalhes, né? A comida é pouquinho, irmãos, e aquela comidinha, a gente fala comida de Santa Casa que a gente fala, né? Mas é o ideal. Ali tem nutricionista ali que prepara. As pessoas hoje estão obesas, irmãos. Por descontrole, né? O pastor Júnior falou, na década minha era todo magrinho, na década de 70, não tinha cachorro quente na época. Década de 70 não tinha, quem é da década de 70 que sabe. Cachorro quente surgiu depois dos anos 2000, não tinha, era todo mundo magrelinho, esbelto. Hoje todo mundo cheinho, a maioria, tem que tomar cuidado. Por quê? Porque se alimenta além do necessário. Isso é entregar-se à farra também, sabia? Então na Santa Casa eu vi o alimento ali, olhava ali pouquinho, né? Mas o necessário. Aquele mamãozinho verde, aquele arrozinho, tudo na medida certa. Então, irmãos, o povo, o que aconteceu no versículo 6? Se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Aí a farra foi geral, né? Fizeram o bezerro de ouro, fizeram aquilo que eles pediram e que foram, fecharam o dia entregando-se a farra. Viver para agradar a carne. Lá em Gálatas, Paulo fala para nós vivermos pelo Espírito. Porque se nós vivermos pelo Espírito, de forma nenhuma nós iremos agradar a carne. Então nós precisamos viver uma vida diferenciada, para que você possa ter as bênçãos do Senhor. Viver para agradar o Espírito, viver pelo Espírito. E por último, transferência de culpa. Isso é lá no Éden, já começou, né? Lá no Éden, quando a Eva comeu ali, foi Deus cobra Adão, foi a Eva, foi a mulher que o Senhor me deu, aí foi a cobra, foi transferência de culpa. Versículo 22 ao 24. E perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão... E perguntou a Arão: o que lhe fez esse povo para que você o levasse a tão grande pecado? Respondeu Arão: não te enfureças, meu senhor, tu bem sabes como esse povo é propenso para o mal. Vejam só, Moisés deixa Arão cuidando do povo. E hoje, irmãos, isso é um fato. O líder, se ele não tomar cuidado, ele vai tomar ações que agradam o povo. Então, transfere a culpa, né? Nós estamos agora com os Estados Unidos, taxou o Brasil em 50%, então aí fica os bolsonaristas, é culpa da esquerda, a esquerda é culpa da direita, porque a gente é assim, nós transferimos culpa, mas nunca assumimos o nosso pecado, o nosso erro. Então, irmãos, transferência de culpa. Quando Moisés chega e cobra Arão, Arão fala: olha, esse povo aí, o povo aqui é propenso para o mal, faltou o pulso. Por isso que o marido tem que ter pulso. Deus, ele cobra do homem primeiro. O pastor Júnior explicou bem isso aqui no curso para casais. Deus, ele cobra. Então o marido tem que ter pulso. Os maridos hoje são, me desculpa aí, os maridos de hoje estão muito bananinhas. Tem que ter pulso. E Arão aqui foi bananinha. O povo fez uma pressão, ele cedeu. O que você fez, Arão? Foi o povo aí, o povo é propenso para o mal. E ele foi e endossou. Ele assinou o pecado. Transferência de culpa. Então assuma.
Deus ele nos coloca como responsáveis por outros. Somos donos e responsáveis por nossos fracassos. Por isso que o cargo pastoral, irmãos, é bem complexo. Porque nós somos responsáveis pelas nossas ações e Deus ele cobra de nós aquilo que nós não apontamos, nós não falamos. Por isso que pastor, às vezes, ele é taxado como chato, né? Que a cobrança virá da parte de Deus. Então esses são os inibidores de conquistas, irmãos. A impaciência, a ingratidão, a vida que agrada a carne e a transferência de culpa. E agora, para nós finalizarmos, eu quero passar o que Deus requer de nós, bem rápido, para a gente fechar aqui essa lição de hoje. O que Deus requer de nós? Paciência e confiança nele. Deus ele requer de nós paciência e confiança nele. Confiar totalmente. Salmos 40. Salmo 40, versículo 1 diz assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E daí por diante, confiança total, paciência e confiança. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Tá cheio de texto aí que você sabe, você conhece. Então confiar totalmente. Então se há alguma área da nossa vida que a gente está com o freio de mão puxado, ainda soltar, deixar Deus, ó, conduz o meu barco, Senhor, eu confio no Senhor. Essa área aqui eu estou ainda segurando, mas a partir de agora estou soltando, conduz a minha vida. Eu espero no Senhor. O Senhor prometeu para mim que as bênçãos são grandes, que os planos são maiores que os meus. Então quando a gente coloca, né, consagra os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. É consagrar, entregar, deixar Deus conduzir, trilhar os caminhos perfeitos, não buscar atalhos. É deixar Deus conduzir a nossa vida. Ter um coração grato a Ele. Obrigado, Deus. Obrigado por esse marido chato, né? O pessoal me chama de chato. Obrigado. A Joel vai falar: oh Deus, obrigado pelo meu maridinho chato lá. Não é? Olha lá. Obrigado por esse serviço aqui. Obrigado, Deus, que eu levanto 5 horas para ir trabalhar. Olha o Lincoln olhando para mim aqui, ó. Obrigado, Deus, por esse serviço que o meu Carlos começa às 10 horas, é uma moleza. Obrigado, Deus. Ter um coração grato, viver para agradar a Deus e não a carne. Minha vida é do Senhor. Viver para agradar, eu quero estar na tua casa. Oh Deus, só o domingo é pouco, eu quero agradar. Eu quero ir na quinta, eu quero ir na cela dos jovens no sábado. Eu quero viver para agradar ao Senhor. Eu quero visitar, ir na Santa Casa. Eu quero ter uma vida que te agrada, Senhor. São ações. Isso é viver para agradar a Deus. Tudo que eu tenho é do Senhor, Pai. Assumir as responsabilidades perante o Senhor. Ah, Senhor, como Davi, pequei, Senhor, pequei contra os céus e contra ti, e vou consertar a partir de agora. E se assumir isso, as pessoas hoje pecam e ficam assim: nossa, meu Deus do céu. A igreja está cheia disso, irmãos. Tem um pastor na igreja, na cidade, o pastor era marido de uma pastora. Eu falei para Joelma hoje, Joelma, eu posso comentar? Isso aqui não pode, eu fico doido para comentar.
Ele era pastor, marido de um pastor, daquele lá, já separou, já está sendo marido de outro pastor, e tudo nas redes sociais, as pessoas, Deus abençoe, que bênção, que... Assumir responsabilidades perante o Senhor. Vai, não peques mais. Jesus falava isso. Vai, não peques mais. E viver praticando os frutos do Espírito. Então, irmãos, viva assim. A igreja não pode ser apenas um lugar onde a gente se dirige e vive legalzinho, né? Canta bonitinho, aparência. Não, a igreja é um lugar da gente se derramar, de assumir as responsabilidades, de viver de uma forma, né? Como o pai da Esther lá na Santa Casa estava lá pregando, falando de Deus, como salmista, avaliando, sonda-me, Senhor, e vê se há algo em mim que não te agrada. Quando nós agimos dessa forma, nós trazemos a presença de Deus. Esses dias atrás eu orientei uma pessoa numa situação bem complicada que ela estava. E é interessante que o pastor Júnior, uma mensagem anterior, no domingo, ele falou sobre quando nós mentimos, nós estendemos um altar para o diabo, né? Foi isso que o Júnior falou. Quando nós mentimos, nós estendemos um altar para o diabo. Aí eu orientei a pessoa, falei, se você quiser Deus era uma situação complicada. Eu falei, você quer Deus nesse negócio? Fala a verdade. Assuma a responsabilidade. Pague pelos erros. Aí Deus vai estar nesse negócio. Talvez demore para consertar, porque toda ação gera uma reação. Agora, se não quer Deus, aí a pessoa vai ter que correr pelas próprias pernas, né? Então, irmãos, Deus é maravilhoso, vale a pena. Tenha paciência. Talvez não aconteça no tempo que nós queremos, que você quer, mas no tempo de Deus Ele vai fazer as coisas certinha, bonitinha, perfeitinha ali, para que você possa desfrutar das bênçãos do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé para nós orarmos? Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é alimento para as nossas vidas, para a nossa alma. Nesse momento eu apresento a Tua igreja nas Tuas mãos, a cada um de nós. Sonda o nosso coração, Pai, e vê se há algo que não Te agrada, Deus. Eu coloco diante do Senhor aqueles que passam por dificuldades maiores, enfermidades, dores. Ó Deus, nesse momento eu apresento ao Senhor, que o Senhor esteja trazendo a Tua cura, Deus, um direcionamento, Pai. Se o Senhor quiser curar de uma forma sobrenatural, o Senhor assim esteja fazendo, Deus. Mas se for através dos médicos, o Senhor esteja direcionando, Deus, para o melhor médico, Deus, para o melhor tratamento, para o melhor remédio, Deus. Nós colocamos diante do Senhor, Pai, aqueles que passam por problemas financeiros também, nós apresentamos ao Senhor, ó Deus, que tenha uma direção, um direcionamento melhor, ó Deus, que possam recomeçar melhor, da onde parou, Deus, começar uma nova vida, uma nova estratégia, Deus. Que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor, sobre essas vidas que assim precisam, Senhor. Ó Deus, nos relacionamentos, Deus, nos problemas de depressão, nós apresentamos ao Senhor, que o Senhor esteja trazendo a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Então nós colocamos diante do Senhor, Pai, essas vidas que tanto precisam, Senhor. Nós apresentamos a nossa igreja diante do Senhor, aqueles nossos amigos também que de longe nos assistem, Senhor. Que o Senhor esteja colocando em prática, Deus, nos ajudando a colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos através da Tua palavra, Senhor. Nós oramos com perdão dos nossos pecados, no nome do Teu Filho Jesus, amém e amém.
Que Deus abençoe, tá? Até o nosso próximo encontro, no domingo, lembrando a ceia do Senhor aqui na nossa igreja. Que Deus abençoe a todos.